Sejam muito bem-vindos à continuidade do estudo sobre a Bíblia da Comunidade Batista Oceânica do Leblon. Hoje é a 7ª aula e nós estudaremos sobre a Palavra de Deus e sua conexão com a oração. Vamos orar primeiro, então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós colocamos este estudo nas Tuas mãos. Que o Senhor venha estar me usando como um instrumento nas Tuas mãos e venha estar falando com cada um de nós, Pai. Que nós possamos crescer no conhecimento da Tua Palavra, no conhecimento da oração e que o Senhor venha estar preenchendo aquilo que cada um precisar, Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que o nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento de mão única, mas de mão dupla. É Ele falando conosco através da sua palavra e nós falando com Ele através da oração. E os objetivos do estudo de hoje são mostrar o que a Bíblia diz sobre oração, mostrar a importância de declararmos a palavra de Deus em nossas orações, de forma a alinhar nossas orações aos princípios bíblicos, à vontade de Deus, né, segundo a perspectiva dele. Então a vontade dele está na palavra de Deus, né? Então a importância de declararmos a palavra de Deus durante as orações. No momento da nossa oração, a gente incluir a palavra de Deus ali, porque Deus ele tem compromisso com a palavra deles. Ele zela para que a palavra dele seja cumprida, né? E orar também durante a leitura bíblica. Estamos lendo a palavra, de repente aparece um texto que chama a nossa atenção, ou que tem alguma conexão com os nossos problemas, com o nosso dia a dia, com a nossa nação, ou com a nossa igreja. Nós paramos ali e aproveitamos para orar em cima daquela palavra, alinhar daquela palavra, né? E também meditar a palavra que nós lemos, né? E ouvir o que Deus tem para falar conosco. Então, vamos começar com os principais versículos bíblicos que falam sobre oração. Então, a quem nós devemos orar? Em nome de quem? Quais as condições para a oração? O que nós podemos pedir? Como nós devemos orar, né? Então vamos ver o que Jesus falou em João 16, 23. Em verdade, lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Então aqui Jesus já está ensinando o primeiro princípio, pedir ao Pai. A nossa oração deve ser sempre e unicamente dirigida a Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, né? E ele fala assim, em meu nome. Então ele também está ensinando a pedir no nome de Jesus. Nós sabemos, como está em Romano, que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Então por isso que no final das nossas orações, a gente pede em nome de Jesus. E mais, João 15, 7, o que Jesus fala? Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Em João 15, Jesus estava falando assim, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Então um ramo, ele precisa estar conectado na videira. Então essa é mais uma condição, é a gente estar conectado em Jesus, ter Ele em nossas vidas, ter Ele como nosso Senhor e Salvador, né? E aí ele fala, se permanecerem em mim. Então a gente precisa permanecer em Cristo, né? E aí depois ele fala, e as minhas palavras permanecerem em vocês. Então as palavras de Cristo, elas estão na palavra de Deus, elas estão na Bíblia. Essa palavra tem que estar em nós, tem que fazer parte de nossas vidas, né? E ainda, Filipenses 4, 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então aqui, Paulo estava dizendo assim, em tudo sejam conhecidas diante de Deus.
mais uma vez falando, diante de Deus. Mas ele não está dizendo, olha, peça só alguma coisa que seja importante, só aquilo que é para você ou que seja coletivo, mas ele coloca em tudo, porque ele não quer que a gente fique preocupado com coisa alguma. Ele quer que a gente coloque tudo nas mãos dele, né? E aí, através da oração, da súplica e ações de graça. Então, a gente ora pedindo, a gente suplica, mas a gente também tem aquele momento de ser grata, oração de gratidão a Deus, né? E agora também, a palavra nos ensina uma oração de intercessão, que está lá em Ezequiel 22:30. Ele fala, procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Então o Senhor, ele procura alguém para que ele possa atuar. Deus, ele conhece todos os problemas, ele sabe o que é melhor, mas ele sempre espera que alguém interceda, que alguém peça. E aqui estava falando que ele procurou alguém que se colocasse na brecha em favor de uma nação, de um povo, né, para que ele não destruísse a terra. Então que nós possamos aprender com isso e aprender também a nos colocarmos na brecha. Muitas vezes a gente tem que orar pelo coletivo, orar por aqueles que não mereçam, orar por aqueles que a gente não conheça. Mas é isso que o Senhor está nos ensinando. E ainda, em Mateus 6,7, né, Jesus falou, e orando, não usem de vãs repetições. Então aquilo que agrada a Deus é aquela oração que vem lá do fundo do nosso coração, de preferência alinhada à palavra dele, né? É isso que agrada a Deus. Então uma vã repetição é algo que talvez não venha de dentro, não seja sincera. Então Jesus está ensinando, não usem de vãs repetições. E nas nossas orações nós precisamos também de fé. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompense os que o busquem. Então a gente se aproxima de Deus através da oração, mas a gente precisa crer que ele existe e que ele vai nos recompensar. E aí, como é que a gente pode ter mais fé? Né? Muitas vezes, será que a nossa fé está à altura do que o Senhor espera? Né? A própria palavra fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, né? Então, à medida que a gente lê a palavra, que a gente internaliza aquela palavra, que a gente ouve os testemunhos que estão escritos ali na palavra, né? As histórias, a nossa fé vai aumentando. À medida que a gente vai lendo, a gente também vai percebendo como a palavra é real. E isso faz a nossa fé aumentar. E se nós incluirmos a palavra de Deus em nossas orações, qual o efeito disso? O que vai mudar, né? As orações que contêm a palavra, elas carregam o propósito e a vontade do próprio autor, né? Porque a gente sabe que a palavra não volta vazia, mas ela vai fazer o que apraz o Senhor, o autor da palavra. E ela vai cumprir o propósito para o qual ele designou, o autor da palavra designou. Então Deus, ele tem compromisso com a palavra dele, né? Então é confessar a palavra diante de Deus, o que ele falou, né? A gente declarar aquilo que ele falou, demonstrar que cremos nas suas promessas, ter fé que o que está escrito pode ser para nós, que nós possamos tomar posse disso, né? É como se fosse a gente entrar numa causa na justiça, aí nosso advogado vai lá perante o juiz nos defender. Ele poderia chegar lá assim, olha, eu entendo que o meu cliente mereça ganhar essa causa. Será que o juiz vai entender que merece mesmo? Mas ele também pode chegar lá e dizer assim, ó,
de acordo com a lei tal, de acordo com o decreto tal, de acordo com o que está escrito na lei. Eu peço ganho de causa para o meu cliente. Então ele vai lá fazer a defesa de acordo com o que está na lei. E aí, né, a probabilidade do juiz dar essa ganho de causa é muito maior, né? E Gregory Fritzl, no seu livro Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração, classifica a oração em 5 tipos, né? Primeiro, louvor, ação de graça e adoração, né? Então, a gente pode iniciar, né, a oração com isso, né? Agradecendo a Deus. Depois é confissão e arrependimento. É a gente pedir perdão a Deus. É a gente se arrepender diante de Deus, né? E aí vem a petição e a súplica. Essa, com certeza, todos conhecem. Depois a intercessão. E por último, que é o ponto mais importante que eu quero chamar a atenção aqui, é meditação. Aí ele fala que é a oração de escuta e reflexão, né? Então o autor ressalta que as orações bíblicas são infinitamente mais poderosas, com alta probabilidade de Deus respondê-las quando a gente ora a sua palavra e de acordo com o centro absoluto da vontade de Deus. Então, é uma oração alinhada aos propósitos de Deus, né? E quando ele fala na meditação como um tipo de oração de escuta e reflexão, neste caso, né, a meditação é o ato de refletir na palavra de Deus e ouvir quietamente a sua voz suave. Talvez esta seja a parte mais difícil da oração, porque a gente, às vezes, na oração, a gente fala, mas a gente não reserva um tempo para a gente ver o que Deus quer falar no mais profundo para a gente, né? Então, no momento da oração, a meditação é o período em que você reflete o que você leu nas Escrituras e nas expressões, né, que Deus lhes deu. E como é que nós podemos ter confiança de que uma oração alinhada à vontade de Deus seja mais eficaz? Vamos ver o que 1 João 5, 14 e 15 fala. É esta a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhes pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então aqui fala que nós podemos ter a confiança na oração, na resposta da oração, quando a gente faz a oração alinhada à vontade do Pai. E como é que a gente pode saber a vontade do Pai? Conhecendo a Bíblia, lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, lendo a Bíblia por inteiro. Isso é muito importante também, né? E aí a gente vai entender qual a vontade do Pai para as nossas vidas, para a nossa nação, para a nossa igreja, para determinadas situações. E aí a gente fazendo uma oração alinhada à vontade de Deus, a gente pode ter a certeza da maior eficácia nela, né? E agora vamos ver um exemplo de Jesus, né? No momento que ele estava em dificuldade, sabendo pelo que ele ia passar, como está em Marcos 14, 35, 36. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Percebemos aqui que ele pediu ao Pai, e ele sabia que para o Pai tudo seria possível, mas ele falou: que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, aquilo que o Senhor queria, aquilo que o Pai queria. Ele sabia do propósito dele, aquele momento estava muito difícil para ele.
Então ele se colocou ali porque ele era Deus, mas ele também era humano. Ele sabia a dor que ele ia passar. Então, mas ele se colocou diante da vontade do Pai. Então é incluirmos a palavra de Deus nas nossas orações. Então, durante a oração, declarar versos, textos bíblicos, relembrar de histórias bíblicas, assim como o Senhor fez com Davi, assim como o Senhor fez com José, com Daniel, assim como o Senhor livrou Daniel, né? Então a gente citar aqueles textos bíblicos, né, para respaldar os nossos pedidos à vontade de Deus. Então é ler, estudar, meditar, memorizar, declarar a palavra de Deus durante nossas orações, aquilo que o Espírito Santo de Deus vai lembrando da palavra, a gente vai incluindo para tornar a nossa oração mais rica, né? E também a gente pode fazer de forma intencional. A gente tem um problema, um motivo de oração, a gente vai lá na Bíblia, busca textos bíblicos alinhados àquele assunto e aí a gente ora em cima daquilo, né? Então é orar a palavra de Deus durante nossa oração, durante nossa meditação, né? E agora vamos ver um exemplo de Jesus usando a palavra no momento de clamor, lá nos últimos momentos da vida dele, que está em Mateus 27:46 ou Marcos 15:34, quando ele falou: Deus meu, por que me desamparastes? Este mesmo texto está em Salmos 22:1, exatamente o mesmo texto. Então Jesus também está dando exemplo da gente clamar, da gente orar a própria palavra, usando a própria palavra, né? E agora vamos ao exemplo do rei Josafá, descrito em 2 Crônicas 20, né? Que ele relata que uma multidão da Síria estava vindo contra Judá. Então Josafá teve medo e buscou o Senhor e proclamou o jejum. E na casa do Senhor, diante da congregação, ele declarou palavras do Senhor. E quais são essas palavras? São palavras que foram usadas na consagração do Templo de Salomão, que está em 2 Crônicas 6 e 7. Mas nós vamos ler só 2 trechinhos aqui. 2 Crônicas 6:21. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e perdoa. Depois os versos 28 e 30. Quando houver fome na terra ou peste, quando inimigos cercarem as cidades do país, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, e estendendo as mãos na direção deste templo, ouve tu desde os céus, lugar da tua habitação. Naquele tempo, o templo era sinônimo da presença de Deus. Então, eles falaram, sempre que tiver fome, perseguição de inimigos, vem aqui que o Senhor ouvirá. Então, em 2 Crônicas 20, no verso 9, a oração de Josafá foi: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo, diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. Então aqui, essa oração, ela está muito alinhada ao texto que nós acabamos de ler. Vamos ver como Josafá se sentia no verso 12. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então aqui a gente vê a confiança. Lembra que a gente falou antes da confiança na oração? A confiança, os nossos olhos estão postos em ti. Nós não temos força, mas nós cremos naquele que pode. E aí vamos ver a resposta do Senhor a esta oração nos versos 15 a 17. Assim diz o Senhor,
Não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Esse é o nosso Deus, né? Esse é o Deus que nos ama, que cuida de nós. E mais um exemplo na Bíblia, a oração de Jonas, né? A gente sabe que ele desobedeceu a Deus, ele deveria ir para Nínive e pegou um barco e foi para outro lugar. E aí lá no meio teve tempestade, e aí jogaram ele no alto mar, e aí ele foi engolido por um grande peixe, e lá no interior da barriga do peixe, ele lembrou da palavra de Deus. Ele orou, ele fez oração, mas ele usou vários salmos e outras palavras na oração dele. Então, muitas vezes, a importância da gente guardar a palavra em nossos corações. Porque às vezes quando a gente está lá no sufoco, que a gente está lá num lugar onde a gente não consegue ver mais nada, né? Como ele estava lá num lugar escuro, abandonado, lá no meio de um furacão, no meio da barriga de um peixe. Mas ele lembrou da palavra de Deus. E ele orou a palavra. E Deus fez aquele grande peixe vomitá-lo na areia. Outro exemplo que nós temos é o Cântico de Maria, mãe de Jesus, que está em Lucas 1, 46 a 55. Ela ali, naquele momento de alegria, né? Ela citou vários salmos, né? E também o Cântico de Ana, descrito em 1 Samuel 2, de 1 a 10, né? Que ela cita também a palavra, e inclusive o Cântico de Ana, parte dele foi utilizado também por Maria. Então a gente vê que nos momentos de alegria, a gente também pode usar a palavra de Deus. Às vezes até quando a gente não está com tanta vontade de orar, os salmos, eles são orações, a maioria deles são orações de alegria, de tristeza, de pedido, de clamor, de exaltação do nosso Deus. Então, às vezes assim, hoje eu não estou com vontade de orar. Vai lá e declara salmos, declara como se fosse a sua declaração para o Senhor. E nós, como nós podemos incluir a palavra em nossas orações? Vamos ver alguns exemplos de textos bíblicos. Por exemplo, sobre provisão. Salmo 23, 1 fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Primeiro, a gente tem que pensar, o Senhor realmente é meu pastor? Porque na oração a gente também precisa de legalidade. Não é simplesmente uma lista mecânica para a gente declarar. Porque tem que ser uma verdade para nós. Porque o nosso Deus não é um guru. Segue essa receita de bolo que o Senhor vai responder a oração. Não, Ele quer a verdade por completa em nós, né? Então, se o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Senhor, está me faltando isso, aquilo, mas a Tua palavra fala que nada vai me faltar. A Tua palavra também fala que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Senhor, eu preciso disso, daquilo. O Senhor conhece as nossas necessidades, mas às vezes Ele quer que nós declaremos a Ele tudo aquilo, né? E também a palavra fala que o Senhor não deixa o justo passar por fome. Senhor, está faltando alimento na minha mesa. E eu tenho trabalhado. Eu sei que a Tua palavra também fala sobre a preguiça. Mas, Senhor, eu tenho trabalhado. Eu tenho buscado um trabalho e a porta de emprego não abre. E eu estou precisando do Teu suprimento, Senhor. Então, é a gente pedir ali alinhado a palavra. E agora, textos que falam sobre salvação. O que Deus pensa, o que a palavra diz sobre salvação, né? 1 Timóteo 2,4, Deus, nosso Salvador, deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, antes de ser um desejo nosso, que alguém seja salvo, é um desejo de Deus. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, Senhor, faça com que a pessoa conheça a verdade que liberta,
que ele chegue ao pleno conhecimento, molda o coração dele, leva o coração dele ao arrependimento, porque nós sabemos que o Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, como está em 2 Pedro 3,9. Senhor, faça com que o Espírito Santo de Deus convença essa pessoa, ou essa nação, ou esse bairro, né? Convença do pecado, da justiça, do juízo. Senhor, nós sabemos que o Deus desse século tem cegado o entendimento, mas o Senhor é aquele que pode abrir a mente das pessoas, abra o entendimento, faça com que a luz do Evangelho resplandeça sobre essa pessoa, né? Então a gente pode ir citando textos bíblicos, né, que falam de salvação, né? Porque a gente sabe que Deus ama todos muito mais do que a gente ama, e Ele quer que todos sejam salvos muito mais do que nós. Então a gente colocando a palavra, Senhor, eu ensinei meu filho no caminho que deve andar, então traga ele de volta para o teu caminho, né? E agora vamos ver textos que falam sobre o amor, né? O primeiro é o amor de Deus por nós. Ele nos amou de tal forma que entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa é a maior demonstração de amor, né? Por isso que ele realmente não quer que ninguém pereça, mas muitas vezes, talvez, a gente tenha dificuldade de receber esse amor, de sentir esse amor de Deus, né? E aí nós podemos ver lá em Romanos 5,5, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então Deus, Ele quer derramar o amor dele em nós, através do Espírito Santo. Muitas vezes, Senhor, talvez precisa limpar, né, para que um recipiente receba algo derramado. Muitas vezes tem que limpar, então, Senhor, limpa. Senhor, tira aquilo que está ocupando um espaço em mim. Senhor, tira os traumas, tira os sentimentos errados, para que eu possa receber o teu amor, para que o Senhor derrame mais e mais o teu amor sobre a minha vida, sobre a vida de determinada pessoa, né? E ainda em 1 João 4, 16 a 21 fala: e nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E Ele fala que o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, Senhor, eu sinto medo, eu me sinto insegura, eu me sinto incapaz de avançar, mas o verdadeiro amor lança fora o medo. Mas eu quero sentir esse amor, eu quero conhecer esse verdadeiro amor, eu quero conhecer esse Deus que é amor, né? Para que eu deixe de sentir medo. Senhor, ensina-me a amar como o Senhor ama, porque quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então, Senhor, que nós possamos amar o irmão, né? E agora, para finalizar, vamos à oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, que está em Mateus 6, de 9 a 13. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Percebamos aqui, Pai nosso. E depois ele exalta o nome de Deus. Santificado seja o vosso nome, né? Depois, verso 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então aqui percebemos novamente, né? Seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus, que ela seja feita aqui na terra, assim como ela é no céu. Então é a gente sempre pedir a Deus, mas que sempre seja feita a vontade do Senhor, que prevaleça a vontade do Senhor, né? Depois, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ali é provisão, é o Senhor falando de provisão. O pão nosso, não só o pão físico, mas também o pão espiritual, né? Porque a gente precisa do alimento espiritual. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, Deus é um Deus de hoje também, né? E perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Aqui Jesus está nos ensinando duas coisas. A nos arrependermos e pedir o perdão, mas também perdoar os outros. Muitas vezes pode ser difícil de perdoar o outro, mas o Senhor está nos ensinando que nós devemos. Então, Senhor, ajude-nos a perdoar o outro, independente do mérito, independente da razão. Senhor, eu quero perdoar. Me dá um coração perdoador. E depois, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então aqui diz assim, Senhor, livra-nos do mal. Não deixe que o mal sobrevenha sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha igreja, sobre a nossa nação. Livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. A gente sabe que é fácil de cair, mas Senhor, me sustenta. Não me deixe cair em tentação. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.